Em termos do histórico da animação, existe hoje apenas um frame do primeiro filme de animação nacional, que é o Kaiser, do começo do século passado. E aqui no Paraná, os pioneiros, eu creio, terem sido os irmãos Wagner, principalmente no sentido de um conteúdo mais autoral. Sempre houve um trabalho de publicidade no Paraná relacionado com a televisão, com esse mercado, com animações feitas ou dentro da televisão ou até por produtoras que começaram a surgir com a televisão. E o Paraná sempre se destacou, principalmente Curitiba, pelo talento, né? Eu acho que há uma vocação local muito específica relativa à animação. Eu creio que porque a gente tem uma certa tradição em desenho, né? Você tropeça em ilustradores bons na cidade. Eu acho que juntam traços das várias etnias que formam o nosso caldo cultural, né? Então acho que é uma mistura desde do traço do indígena com do polonês, do ucraniano, do espanhol, enfim, do árabe, todo mundo que veio para essa terra. Eu acho que a gente acabou criando essa condição, né, de uma ilustração, um desenho, uma pintura poderosa, né? Além da tradição das escolas de arte e assim por diante. E eu acho que há também um gosto por tecnologia que nos diferencia, e tanto é que hoje, por exemplo, mesmo sem um apoio forte local, 3 produtoras daqui têm séries na Nickelodeon, no Cartoon Network e na Disney Channel, ou seja, que é uma coisa extremamente importante, né? A minha história ela é um pouco diferente de certas do que eu acho que é mais natural. Na verdade, eu resolvi ser cineasta quando eu já tinha 24 anos, né? Não era mais tão jovem, num momento muito específico, num domingo à tarde, né? Em que eu me fiz 3 perguntas. Que atividade me daria condição de que cada trabalho fosse algo novo? Que atividade me daria condição de lidar com arte e tecnologia, que eram e sempre foram minhas grandes paixões? E que atividade me daria condição de ajudar o mundo? E na hora veio o cinema, né? E eu nunca tinha pensado nisso, dessa forma clara. Na segunda-feira fui na biblioteca pública, peguei tudo que tinha, que eram poucos livros, e eu comecei a minha formação autodidata na área. Naquele momento eu não pensava em animação, mas eu acho que a animação me puxou, porque o primeiro curso formal que eu fiz foi de desenho animado. Uma produtora daqui de Curitiba, a Jaime Brustolin, criou um curso de 1 ano em desenho animado, e eu busquei o curso porque era a minha primeira formação mais estruturada na área do cinema. E é interessante, nessa época eu eu cursava engenharia mecânica na Universidade Federal, eu trabalhava à noite na Caixa Econômica Federal, na área de computação, e já estava envolvido com um movimento ecológico na época em que isso era reputado como frescura, né? Eu ajudei a fundar o Partido Verde, participei de várias ONGs, enfim, eu sempre fui muito workaholic, eu sempre tive em várias atividades ao mesmo tempo, é uma característica minha. E é engraçado porque essa tarde em que eu pensei isso mudou completamente a minha vida. E daí eu acabei fazendo curtas em desenho animado, documentário, trabalhos ficcionais, enfim. Basicamente o que eu ganhava trabalhando com computação à noite, eu gastava durante o dia fazendo meus primeiros filmes. Sobre a minha formação em termos do que eu consumi, né, de audiovisual na minha vida, assim. A minha geração é a geração que recebeu a televisão. Então o primeiro filme que eu assisti foi no rádio,
Eu lembro, 4 anos no colo do meu pai assistindo o filme Combate, a série Combate no rádio. Então minha primeira ligação com o audiovisual se deu pelo ouvido, né, de certa forma. E eu sou a geração que recebeu a televisão, que no começo o que a gente via era o índiozinho da TV Tupi parado, daqui a pouco aquilo começou a ter imagens em movimento, jornais, e eu lembro de séries, elas estão muito presentes na minha memória ainda, séries em ação livre ou séries animadas. Então eu lembro meu primeiro contato com Disney foi via televisão, num programa até que ele mesmo apresentava como fazer a animação. Os desenhos da UPA, principalmente o Gerald McBoing, fazem parte dessa minha infância. Então eram desenhos que eram tinham uma ligação profunda com o jazz, né? E claro, a maior parte dos desenhos que eu vi foram da Hanna-Barbera, né? E por outro lado, as séries em ação livre ou os filmes que passavam, na verdade constituíam o cinema clássico hollywoodiano. Então, nas sessões da tarde eu via Hitchcock, eu via John Ford, eu via Hawks, ou seja, sem eu saber da existência deles, né, era isso que eu estava assistindo. Ou seja, eu pude assistir em casa Buster Keaton, o Charlie Chaplin, o Gordo e o Magro, Abbott e Costello, ou seja, era isso que vinha. E ao mesmo tempo uma formação via a tradição brasileira. Então eu assisti na infância o Clube do Capitão Furacão, que era uma programação dos Queirolo daqui de Curitiba, né? Então Curitiba começou a ter uma teledramaturgia já no início da televisão e que foi encerrada provavelmente pela ditadura militar. Mesmo quando eu comecei a ir em busca das salas de cinema, eu fiz isso de uma maneira muito particular. Eu nunca participei de grupos como na Cinemateca e tal. Mais tarde só eu comecei a fazer cursos no Museu da Imagem do Som. Então minha formação veio um pouco do grupo que existia no Museu da Imagem do Som. Então meus primeiros colegas, até um primeiro professor foi o Fernando Severo, que virou um colega, né? O Marcos Jorge é um colega desse tempo, enfim, vários outros. Agora, a minha formação foi muito de uma busca pessoal. Eu lembro de uma época em que eu gostava muito de entrar no Cineluz sem saber o que estava passando, né? Porque eu queria ir puro, né? No sentido sem nenhuma influência em relação àquilo que passava, para eu ter a experiência o mais verdadeira possível em relação à obra. E eu lembro que o filme que mais me impactou foi o Koyaanisqatsi, do Godfrey Reggio, né? Eu acho que é um dos filmes mais marcantes da minha vida, assim como o filme Caráter. Enfim, eu gosto de pensar também em cinema em termos de filmes que começam a fazer parte da tua vida. Para mim, um filme excelente é aquele que me transforma. Se eu entro no cinema e saio outra pessoa, é porque o filme é excelente. Se eu entro no cinema e saio um pouco mais alegre, um pouco mais triste, enfim, eu estive diante de um bom filme. Agora, se eu saio arrependido de ter pago a entrada, é porque o filme é ruim. Então, em termos de formação, a minha trajetória foi nesse sentido. Na animação, eu acho que o grande vírus do gosto pela animação se deu no segundo grau. Eu fazia escola técnica, que era uma grande escola, né? E houve uma semana do Canadá. Então os melhores alunos, melhores desenhistas e representantes de turma foram convidados para um evento
que foi o primeiro contato que eu tive com um mergulho cultural de fato na cultura de um outro país, e eu vi muitos filmes do Norman McLaren, e até hoje eu tenho essa memória desses filmes, e aquilo eu acho que funcionou como um certo vírus de uma busca interna por algo que na época para mim eu reputava como impossível. Era impossível para alguém da minha formação, da minha origem, pensar além de certas circunstâncias. Eu lembro que quando eu decidi fazer cinema mais tarde, para quem eu contava isso, era algo impossível, seria uma loucura da minha cabeça. Mas eu acho que esse vírus me ajudou a acreditar em certas possibilidades, e até hoje eu gosto, enfim, eu produzo sempre experimentando alguma coisa. Eu acho que isso vem dessa admiração. E mais tarde também outros cineastas sempre me chamaram a atenção, como o Wim Wenders, por exemplo. Alguns filmes dele eu gosto muito pelo tipo de atmosfera que cria, né, por certas questões que levanta. Hoje em dia me agrada muito o coreano Kim Ki-duk, tem me agradado assistir os filmes dele, enfim, e há muitos nomes para levantar nessa coleção de grandes autores que acabam compondo o nosso imaginário, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de querer fazer obra de visual. E eu acho que é interessante também pensar em termos de que tipo de literatura nos alimenta. Então, eu também me conecto muito a pensadores como Fritjof Capra, como Pierre Lévy, né? Enfim, você tem como Borges, como Saramago, são pensadores, enfim, que vão alimentando o teu pensar. O próprio Bakhtin, da nossa área específica do cinema, para mim o grande escritor é o Arlindo Machado, né? Enfim, eu devo muito a muita gente. Sobre o processo criativo e produtivo, enfim, da minha experiência, eu percebo que as ideias podem vir de qualquer lugar. Eu sinto que eu tenho uma capacidade grande de criação quando eu estou em uma discussão com a equipe, ou quando eu estou sonhando, né? Ou quando eu estou tomando banho, ou quando vou correr no parque. Eu acho que alguns momentos são privilegiados em termos da geração de ideias. E claro, quando eu estou lendo muito, eu leio bastante e sempre estou anotando as ideias. Eu tenho uma gaveta em que eu vou jogando as ideias, tanto uma gaveta real, né, quando eu escrevo e guardo, quanto no meu computador tem uma caixa só de ideias. Na medida que essas ideias amadurecem, elas vão tomando corpo, né? Eu passo a fazer pesquisas sobre o tema que eu estou interessado, até a hora que eu chego a um conceito e que eu sinto que pode dar um filme, né? Eu acho que algumas ideias não devem virar filme. Eu acho que elas funcionam melhor para uma peça de teatro, para um game, para um livro. Agora, quando eu sinto que ela pode virar um bom filme, ou uma série, ou um game, por exemplo, eu passo a trabalhar em cima disso, visando um projeto. Então, eu trabalho com o roteiro, passo em seguida, eu mesmo faço um primeiro storyboard, e o meu primeiro diálogo com a equipe geralmente é passando a limpo esse storyboard. Alguns estúdios vão direto para o storyboard sem passar pelo roteiro, mas eu particularmente gosto muito de desenvolver a história primeiro
no roteiro, até para dar um tratamento especial nos diálogos, né? Eu acho que o storyboard é fundamental para a imaginação, né? Para pensar o filme em termos de imagem. Agora, eu gosto de partir para o storyboard a partir de um roteiro bem lapidado, bem resolvido. E a produção é mais ou menos a nossa guerra, ou seja, você tem um cronograma, tem um orçamento e tem que fazer o filme acontecer nessas condições. Eu acho que a única coisa que justifica eu ter feito engenharia mecânica é uma certa capacidade de organização, de pensar industrialmente e conseguir calcular os tempos e as formas de produção que a gente necessita para desenvolver um filme. Então, por exemplo, o Bichos 1 é um filme extremamente simples em termos de traço, ele não tem sombra nenhuma, a equipe era pequena, uma equipe inexperiente, e a gente chegou a um resultado em 1 ano de produção. Ou seja, fazer um longa animado em 1 ano é um recorde impressionante. Agora, a gente conseguiu por quê? Porque estava tudo muito bem calculado. Já o Bichos 2 tem um outro projeto, o Belo Ars tem outro projeto, o Pax teve outro tipo de projeto, o Poeta teve outro tipo de projeto. Então, cada filme ele precisa de um tratamento especial em termos de projeto, no sentido como ele é concebido, como ele deve ser produzido e para que público, principalmente, ele vai ser exibido e de que forma ele vai ser exibido. Então, às vezes, um bom projeto ele é um excelente projeto para série. E há um outro fator que é muito importante citar, que é a condição externa. Então, às vezes, você também tem que ter um alto grau de flexibilidade. Quando eu criei os Bichos em 2002, 2003, eu já os pensava para televisão. Agora, as oportunidades que surgiram inicialmente foram para cinema. Então, eu me adaptei e o filme acabou funcionando super bem no cinema e nunca parou de passar, nem no cinema e nem na televisão, ele continua passando. Então, o meu modo de criação é esse, é muito pautado em insights, em uma visão de mundo construída a partir das minhas crenças, né? Eu acredito em ética, eu acredito em respeito ao meio ambiente, eu acredito em respeito à diversidade cultural, etc. Eu acredito na busca da verdade, eu acredito na importância da sabedoria, enfim, essas crenças vão estar sempre nos meus trabalhos. Agora, a criação, né, a inspiração pode vir de qualquer lugar e eu passo a criar a partir de uma frase, né, às vezes uma poesia e às vezes um desenho, né? Às vezes eu rafeio alguma coisa, né? Às vezes uma foto, eu adoro fotografar, determinam o início de um projeto. Como eu falava, do ponto de vista, eu, enquanto animador, né, a técnica que mais me dá prazer é o stop motion. Eu gosto, na verdade, de ser o roteirista e o diretor. Eu acho que é onde eu me enquadro melhor. E acabo tendo que ser produtor, às vezes eu edito, né, faço vozes, às vezes, mas eu me sinto mais realizado enquanto diretor e roteirista. No entanto, quando eu tenho que pôr a mão na massa também, a técnica que mais me agrada é o stop motion, né? Então aqui tem o que sobrou do Pax, né? Então é interessante porque para o Pax a gente desenvolveu tudo, desde essas estruturas metálicas aqui. Então veja, em stop motion você une um trabalho de modelagem, né, fina, você tem que criar, no caso aqui nós criamos até uma liga de borracha para as mãos, tem uma estrutura metálica, você tem que ter conhecimento de usinagem, algum conhecimento de química, de materiais, porque o stop motion exige esse conhecimento. Então,
por exemplo, esses bonecos aqui, a cabeça de resina, o olho é essa esfera que é aplicada aqui. Então, uma coisa super complicada em animação stop motion é o olhar dos bonecos. Se você filma um ator, né, ele vai estar piscando e olhando automaticamente. Agora, em animação, você tem que fazer o piscar, você tem que fazer o giro do olho, né, e isso exige uma habilidade incrível do animador e uma paciência de Jó. Os bonecos estão completamente detonados, porque depois o meu filho era bem pequenininho e ele ficava enlouquecido com o nosso set de filmagem com os bonecos. Então, acabando a produção, ele passou a brincar e, claro, eles detonaram um pouco. E a própria borracha, com o tempo, ela vai reagindo com o ar e vai derretendo, né? Então ela vai estragando. Um desafio no Pax foi a roupa dos bonecos. Então quem conseguiu desenvolver o figurino foi um rapaz que trabalhava no Teatro de Bonecos Botica, né, que conseguiu desenvolver, né, esse tipo de figurino em miniatura. Trabalhar em miniatura é super complexo, exige muita paciência, muita habilidade fina, né, e não é todo mundo que tem isso, né? Então, e outra, aqui tem 4 bonecos, na verdade a gente tem que ter vários personagens para ir substituindo, porque o próprio processo de filmagem desgasta, né, começa às vezes até quebrar, marcar, e enfim, é uma prática bem complexa do stop motion, que exige um certo caráter de capacidade meditativa até, porque chega uma hora que você está filmando quadro a quadro, alterando posição de mãos, de olhos, de fonema, e eu notava que enquanto a gente filmava o Pax, acho que tinha um momento que as pessoas entravam em transe, ninguém falava nada e a gente ia fotografando e animando. Então é uma técnica que me agrada bastante, né? E é interessante porque é um filme feito para adultos, né? E que teve e ainda tem uma resposta fantástica. Alguns fatores ajudaram muito a área da animação, na verdade o audiovisual em geral, mas no caso da animação, como é uma arte muito cara, permitiu que ela desabrochasse, e hoje é um dos campos que industrialmente mais estão se estabelecendo no Brasil. Eu acho que foi muito importante inicialmente a Lei Rouanet, né, em seguida a Lei do Audiovisual. Hoje o Fundo Setorial eu creio, o maior elemento no sentido de financiamento da produção. Agora, foi muito importante também a Lei 12845, que gera uma demanda das televisões para o produto audiovisual brasileiro, no qual a animação acaba sendo um produto muito especial, principalmente pela capacidade de licenciamento, de geração de outros produtos e negócios que a animação permite, né? Então, além disso, as leis estaduais, as leis municipais acabaram sendo também uma grande fonte de financiamento, de fomento para esse tipo de produção. Então, o que você está vendo na televisão hoje, que é uma revolução, também se dá graças a isso. Por exemplo, na minha infância, eu não tive acesso à animação brasileira. Hoje, as crianças estão vendo Brichos, estão vendo Meu Amigãozão, estão vendo Peixonauta, estão vendo Princesinhas do Mar, enfim, estão vendo uma série de animações que são nacionais. Eu acho que não só o fato de a gente ter um produto nacional que gera emprego, renda e outros negócios, mas a gente tem um produto nacional que fala a nossa língua, com o nosso sotaque, com as nossas tradições, com o nosso projeto de futuro, com os nossos sonhos, etc.
ou seja, isso cria uma identidade, isso cria orgulho por ser quem você é, e esse papel a animação tem desempenhado no Brasil, né? Eu acho que é um caminho irreversível, é um caminho de prosperidade, né? E eu acredito muito que cada vez mais o Brasil vai ter um papel determinante, não só em termos internos, mas como produto de exportação nacional. Bem, você me pergunta se animação é cinema. Então eu respondo desde que a gente tenha um acordo que você não edite a resposta, porque ela vai ser longa, tá? Sabe que eu fiquei surpreso porque essa é a segunda vez que um aluno, né, da nossa escola me pergunta isso. E essa é uma pergunta que em toda a minha vida nunca tinha ocorrido. Então eu acho que está havendo uma releitura de textos muito antigos que estão levantando questões que eu acho que já não tem mais pertinência nenhuma. Porque veja, de um ponto de vista prático, a própria legislação entende cinema como uma forma de recepção cinematográfica, ou seja, uma sala escura, uma sala grande, um tipo de tela, um sistema de projeção. Hoje, então, o cinema é mais uma forma de recepção, né, uma estrutura de projeção de áudio e som, perdão, de áudio e imagem, que cria um tipo de espetáculo. A própria legislação não distingue, não questiona se a animação é não cinema, ou seja, existe cinema de animação, cinema documentário e cinema ficcional. Agora, do ponto de vista acadêmico, em que a gente está sempre pensando, repensando, essa questão pode ser pertinente, na medida em que a gente vive hoje uma grande mudança em termos tecnológicos, principalmente do cinema, e a gente tem o cinema digital. E se a gente pega um texto do Lev Manovich, por exemplo, nós vemos que a pergunta é ao contrário. Em que medida o cinema é animação? Eu acho que essa é a pergunta presente hoje. E o Lev Manovich, com muita perspicácia, com muita inteligência e baseado num estudo muito profundo, ele diz que o cinema de hoje, na verdade, é animação, né? Então a ficção está virando animação. E por quê? Porque você pega um filme como Hugo Cabret, do Martin Scorsese, ou o Avatar do Cameron, eles são filmes de animação, né? Então, além do desenho animado, do stop motion, da rotoscopia, da animação em 3D, o cinema digital é praticamente um cinema de pintura digital. Por mais que você filme, você vai retocar isso tantas vezes que acaba virando uma pintura. Então, na verdade, hoje a pergunta é o contrário. Não é se animação é cinema, mas até em que medida o cinema virou animação. E se a gente pega historicamente, o pré-cinema é um cinema de animação. A gente tem, com a criação, com a invenção da fotografia e a criação do suporte cinematográfico, um momento, né, e que é um momento longo, né, de quase 100 anos, em que há uma preeminência de um tipo de cinema que grava, né, a imagem que entra na câmera e que muitos teóricos, como o Bazin, por exemplo, imaginam que aí reside o que deve ser o cinema, ou seja, um cinema do dispositivo que seria um ente receptor de uma realidade, né? Se nós pensarmos cientificamente a fundo, a própria noção de realidade é questionável, né? Então eu acho que há uma limitação de pensamento filosófico naqueles que entendem que a animação não seria cinema, não faria parte, ou o que é pior, na academia brasileira, a animação é vista inclusive como algo menor, o que, no meu ponto de vista, é completamente ridículo e é uma falta de percepção mais acurada do ponto de vista
técnico, artístico e mesmo científico, filosófico. Então, o que eu penso não tem muito sentido se pensar cinema em termos de algo que está baseado em um suporte, principalmente um suporte que desaparece nesse século. O que eu acho que confundiu foi uma característica de um tipo de suporte que permitia um trabalho de uma maneira e que criava uma ilusão de uma gravação da realidade. Se pensarmos bem a fundo, o filme ele não ocorre na tela nem na película, ele ocorre na cabeça de quem vê o filme. Tá? Agora, o que ocorre na cabeça de quem vê o filme é uma complementação dos frames que nós nos pusemos aos seus olhos. Ou seja, pensar que o cinema é só o cinema da película onde se gravou, muitos falam em uma ontologia da imagem, é acreditar que, primeiro, que o suporte é que determina, né, que o dispositivo cinematográfico é que determina o que é cinema, e terceiro é não acreditar no público como um fabricante de filme dentro do cérebro dele. Né? Eu me alio com aqueles que imaginam outra coisa, que o cinema independe de suporte, né? A imagem em movimento é uma imagem criada ou a partir de gravação do mundo que nos rodeia, ou a partir de uma expressão artística de qualquer artista, principalmente o animador, e que é feito na relação com o corpo físico, né, com os olhos, com o cérebro, com a química e com a eletricidade do espectador. Então não há cinema sem o espectador, que justamente, como diz o Norman McLaren, que preenche os entre-frames, ou seja, o filme está mais entre os frames do que nos frames em si. Então eu não sei se confundi a pergunta, mas o que eu sinto sinceramente é isso. E o que eu tenho me preocupado no ressurgimento de uma questão, e eu acho sinceramente que ela é muito do meio do século passado. Eu acho que estão retomando um pensamento de grandes pensadores, mas que já morreram. Né? Eu acho que seria interessante nós estarmos mais alinhados com os pensadores de hoje, que vivem o momento de hoje, que pensam o futuro e que já conhecem toda a literatura anterior a eles. Né? Nesse sentido, eu acho que é interessante a gente pensar que é melhor a gente parar de dividir, né, e tentar unir sem preconceitos as várias capacidades artísticas que formam o que a gente chama de cinema. Esse seria o meu primeiro traço pensando no Mucarzel. Assim. Não sei se eu estou sacaneando ele, mas a imagem que me veio dele é esse sorriso largo, né? Esse olhar brilhante que ele tem. Né?
Então, o meu processo é meio que... Esse é o primeiro RAF que eu começo a esboçar, né, de alguma coisa. Só que eu exagerei na bochecha, ele não... Eu tenho que mudar isso aqui. Então, agora, claro, eu estou lembrando dele, né? Não estou com ele na minha frente aqui.